Com vocês, Superman! Ficou legal essa guitarra, né? Ficou muito massa. Gente, que saudade que eu tava de vocês. De verdade. Fazia algumas semanas que eu não comparecia à rede. E para mim é um prazer enorme poder estar aqui compartilhando uma palavra com todos vocês. Tá bom, som? E para mim é um privilégio, porque alguns poucos dias atrás, eu estava sentado aí onde vocês estão, querendo receber um pouco de Deus. E hoje a gente está todos aqui, e eu tenho certeza que Deus está junto com a gente, se fazendo presente nesse local. Você estando aqui, já demonstra que você tem uma atitude diferenciada dos outros. Você estando aqui, já demonstra que você quer algo mais de Deus. E com certeza, Deus vai honrar a tua vida, Deus vai fazer algo na tua vida. Porque você já está um passo à frente daqueles que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora, que não conhecem a palavra. E você é uma pessoa maravilhosa aos olhos de Deus. Porque Deus tem algo importante para a tua vida. Daí vocês devem estar pensando assim, pá, fui lá na igreja lá para receber algo de novo de Deus e vejo um cara vestido com uma roupa de Superman, usando uma fralda vermelha. Isso aqui, cara, olha aqui atrás. Mas não dá nada. Gente, eu não sou o Superman. Eu queria falar para vocês que eu não sou o Superman. É verdade. Infelizmente eu não sou o Superman. É só uma representação. Isso é uma representação que a gente vai fazer nessa noite. Mas a palavra de hoje, ela vai ter início no ano de 1971. Num domingo de manhã, no domingo de fevereiro. Era uma manhã fria, uma batalha onde devastou todo o interior dos Estados Unidos. Uma batalha que deixou um rastro de destruição. Os maiores heróis da Terra caíram e tombaram diante do ataque mortal do Apocalipse. Mas resta uma esperança. Apenas um homem. Um homem que veio para salvar toda a humanidade. E a batalha se inicia. Uma batalha que somente pode haver um vencedor. Somente um vai viver. E eles estão lutando como boxeadores. E de repente tem uma explosão. Muito forte. Uma explosão que deixou todo o local cheio de poeira, cheio de fumaça. E ninguém viu nada. Só viram uma colisão. Naquele tempo, muitos irão testemunhar o que houve naquele local. Alguns irão ver a cratera no local, mas todos irão se lembrar daquele dia. O dia mais triste. Um dia que o herói, o homem mais nobre de toda a terra, finalmente tombou. E todos ficaram muito tristes. Mas muitos irão se lembrar. Muitos irão se lembrar porque a todos aqueles que o chamavam ele de amigo, que o chamavam de filho, a todos aqueles que amaram ele, foi o dia mais triste de suas vidas. O dia mais triste. Eles ensinaram ele a ser um herói, eles ensinaram a ele o valor do sacrifício, eles ensinaram a ele o valor da vida. E aqueles que serviram junto com ele sentiram a dor da derrota, a dor do fracasso. Mas vai acabar. Opa! Pera aí, não acabou ainda. Para um mundo viver, um único homem deu tudo de si e muito mais. Mas já era tarde demais. Era tarde demais.
Porque neste dia onde todos irão se lembrar, o super-homem morreu. Que história legal! Essa história é dos quadrinhos do super-homem, é o HQ dele lá. Essa história é verdadeira e alguns devem conhecer, mas que história semelhante com aquela que nós cristãos conhecemos muito bem. Uma morte que teve que uma pessoa morrer por todo mundo, por toda a humanidade. Nos lembra alguém? Alguém consegue? Vocês podem falar, quem que lembra? Jesus, muito bem, é isso mesmo. E o nome da palavra de hoje é: Jesus é um Superman. E vocês se perguntam assim, mas por que Jesus é... Olha, essa calça fica caindo, gente. Vocês dormiram que eu vou ter que ficar erguendo lá. Vocês me perguntam assim, por que Jesus não é um Superman? Vou apresentar para vocês algumas semelhanças que vocês vão identificar na hora. Por que Jesus é o Superman? Os criadores, foram dois criadores que criaram a história de quadrinhos mais famosa de todos os tempos. O personagem mais famoso de todos os tempos era o Superman. E dois criadores criaram em 1938. Eles criaram em 1938. E eles tinham uma nacionalidade muito interessante a título de curiosidade. Provavelmente muitos não sabem, mas eles não eram americanos. Mas antes de falar a nacionalidade deles para vocês, eu vou apresentar algumas semelhanças que vai fazer com que vocês entendam por que Jesus é o Superman. O pai de Superman mandou seu filho único para morrer na terra, para viver na terra, melhor dizendo, para depois morrer. E quando ele colocou Kal-El, que era o nome do Superman, na nave dele lá, ele falou assim: e a partir de hoje, tudo que sou, te dou, tudo que tenho, te dou, e tudo que sei, te dou. E o pai se torna um com o filho, e enviou Kal-El para lá. Bem parecida com a história de Jesus, porque Deus mandou o seu filho. E em João 10:30, se alguém tiver uma Bíblia pode olhar, em João 10:30 diz assim, Jesus falando: porque eu e o Pai somos um. Muito parecido com a história do Superman, do Kal-El lá naquela época. E o Superman nasceu em 1938 e morreu em 1971, com idade de 33 anos, nos quadrinhos. E eles, tanto Jesus quanto Superman, morreram os dois com 33 anos. E os dois também, Jesus iniciou seu ministério com 30 anos e o Superman descobriu que ele era Superman com 30 anos. Ele foi lá para o Ártico e descobriu que ele era Superman. E Jesus foi lá para o deserto e assim teve início o seu ministério. Uma outra semelhança bem grande é que o pai e a mãe de Superman e o pai e a mãe de Jesus, os dois começam com a letra M. Os dois, uma é Maria e José, e Jonathan e Margaret. Esse era o nome dos pais do Superman. Daí vocês me perguntam, qual que é a nacionalidade daqueles caras que criaram? Eles não eram norte-americanos. Alguém quer chutar? Alguém sabe? Parecido, ali por perto. Eles eram judeus. Eles eram dois amigos que foram refugiados lá de Judá para os Estados Unidos, antes da guerra lá. E assim eles tiveram a ideia e criaram a história do Superman. Bem interessante isso. Eu particularmente fiquei sabendo depois que eu comecei a estudar mais profundamente isso. Então, a gente sabe que a história do Superman, que não existe, Superman é uma história inventada, eles se basearam na vida de Jesus Cristo. Eles se basearam em toda a história de Jesus Cristo aqui na Terra. Por isso que fez tanto sucesso. Que o pessoal se comoveu e eles entenderam que eram parecidos e começaram a gostar do Super-Homem. A gente descobriu agora a semelhança de Jesus e Superman. E também, agora eu vou apresentar para vocês, porque nós humanos somos homens, o Superman é um super-homem, só que Jesus, ele é super, mega, ultra, hiper, meio. Ele é bom. E a gente pergunta por que ele é tudo isso. Daí eu respondo para vocês. Porque ele faz muitas coisas a mais do que nós e mais que o Superman. O homem consegue, por exemplo, pregar uma palavra na rede, o homem consegue construir prédios, o homem consegue trabalhar, fazer esportes, tudo isso a gente consegue, o homem consegue.
Só que nós somos muito falhos. Nós ficamos cansados, nós temos preguiça, nós temos vários defeitos. E daí vocês me falam, é bom ser homem, muito bom, homem, mulher, tudo isso aí. Mas e ser super-homem? É bom também? É bom também, porque o super-homem, ele tem muita força, ele consegue andar muito rápido, ele consegue ter visão de raio-x, ele consegue ver todas as cores das cuecas das calcinhas de vocês, é certeza. Mas como eu não sou super-homem, eu não quero ver isso aí. Daí, isso tudo que ele consegue fazer é muito bom. Só que ele tem uma fraqueza. Ele tem a criptonita que torna ele um fracote. Ele pode ter tudo aquilo lá, de força, de poder, de visão de raio-x, mas se tiver uma criptonitazinha que seja ali, já é. Vira um fracote. Mas e Jesus? O que Jesus pode fazer? Jesus, ele pode fazer milagres. Jesus, ele pode multiplicar pães. Jesus pode transformar a água em vinho. Jesus pode andar sobre as águas. Uma série de coisas Jesus pode fazer. E a gente percebe o quão poderoso é Jesus, quão forte ele é. Como ele consegue fazer tudo isso aí, demonstra para nós todo o poder de Jesus e toda a sua autoridade sobre os outros. Jesus era homem, Jesus era o Verbo que se fez carne para viver conosco aqui na terra, mas Jesus era Deus. Jesus era muito poderoso. E um detalhe muito importante, um bônus muito legal, é que Jesus, quando morria, ressuscitava. E o super-homem morreu, já era. Quando eu e meu irmão era criancinha, nós brincávamos de super-herói. Só que eu sempre queria ser o Hulk. Eu achava o Hulk forte, apesar dele ser verde, eu gostava que ele era forte. E meu irmão sempre escolhia ou o super-homem ou o Superman, o Homem-Aranha. Eram os dois que ele escolhia, só esses dois. Eu sempre escolhia o Hulk. Só que naqueles dias, eu não conhecia Jesus. Se eu soubesse que Jesus era mais forte que todo mundo, sempre ia escolher Jesus. E daí, agora sabendo disso, quando eu não brinco mais com ele, mas se eu for brincar com você, eu quero ser Jesus. Mas a gente é Jesus. Quando a gente tem Jesus, a gente pode ser super-homem. Quando Jesus está com a gente, nós temos Cristo que vive em nós, nos torna o super-homem. É legal falar isso, porque é bem verdade. Quando você recebe a palavra de Deus, você aceita Jesus como um Salvador, você não é mais simplesmente uma pessoa que vive neste mundo. Você se torna uma pessoa que vai viver lá na frente, na eternidade com Jesus. E assim nos tornamos um super-homem. Só que, para a gente ter o super-homem em nossas vidas, a gente precisa fazer algumas coisas. Tem algumas coisas alguns requisitos que a gente precisa ter para que nós possamos ser super-homens. E aí eu vou apresentar para vocês 3 quesitos, que se você tiver esses quesitos, com certeza absoluta, você vai ser um super-homem ou uma super-mulher. O primeiro quesito é andar nos caminhos de Deus e cumprir os propósitos do Senhor. Quando você anda nos caminhos de Deus, quando você se torna uma pessoa que começa a ouvir a voz do Senhor e começa a caminhar naquilo que Ele tem preparado para ti, naquilo que Ele tem planejado para a tua vida, os propósitos dele começam a caminhar contigo, começam a ser feitos na sua vida. E as bênçãos e as coisas boas que vêm dos céus começam a acontecer na sua vida. Mas você precisa andar nos caminhos de Deus, andar nos caminhos do Senhor. O outro quesito muito importante é viver uma vida de santidade. Quando você vive uma vida de santidade, viver uma vida tentando não pecar, Deus se agrada com isso. E Deus ele começa a enxergar em você uma pessoa que Ele pode derramar as bênçãos dele na sua vida. Quando você vive uma vida totalmente voltada para os planos de Deus, uma vida de santidade, uma vida que, por exemplo, muitas pessoas, elas cometem erros, fazem coisas erradas, mas não se arrependem. E quando você começa a viver uma vida de santidade, mesmo que você cometa um pecado, mesmo que você faça algo errado e você se arrepender, mesmo assim Jesus vai te perdoar e Ele vai se fazer presente na sua vida, te tornando um super-homem. E o outro quesito que também é muito importante
é viver uma vida de oração e leitura da palavra. Quando você ora, você conversa diretamente com Deus, você fala com Ele. Você pode às vezes não ouvir a voz dele naquele momento, mas Ele vai falar contigo posteriormente. Ele vai falar contigo no teu coração. Você vai começar a entender quais são os planos de Deus na sua vida. E você lê a palavra, você ouve na hora que Deus está falando contigo. Quando você está passando por alguma dificuldade, que você abre lá a Bíblia e começa a ler, começa a entender o que Deus está te falando, você começa a ter Jesus contigo, a parar de viver você, mas Cristo viver em ti, e você se torna um super-homem, uma super-mulher. Nesse momento, eu vou pedir para todos se levantarem, por favor, e fecharem seus olhos. Vou pedir para a Andréia me dar uma ajuda e apagar essas luzes, por favor. Vou pedir para todos fecharem seus olhos e se colocarem na presença de Deus, se colocar na presença do Senhor, porque nesse momento Ele está aqui com a gente. Ele está aqui com a gente, o Espírito Santo está nesse lugar. Nesta noite, você ouviu uma palavra que estava direto do coração de Deus. E pode parecer tudo uma brincadeira, talvez, aos olhos de alguns, mas nada disso é brincadeira. Quando a gente fala o incomparável, quando a gente entende o que quer dizer o incomparável, é que Ele está acima de todas as coisas. De todas as coisas. Jesus o incomparável. Vocês passaram por uma série de mensagens. Vieram personalidades famosas, vieram pessoas importantes, mas nenhuma realmente foi para Jesus. Jesus teve uma vida de santidade, uma vida sem pecados, uma vida totalmente entregue aos planos de Deus. E Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para que você pudesse ser salvo. E nesta noite, ouça Ele falando contigo. Ouça Ele colocando a mão no teu ombro e te guiando. Ouça Ele falando diretamente no teu coração. Porque com certeza Deus tem algo para a tua vida. Não é à toa que você está aqui nesse lugar. Não é à toa, gente. Quando a gente entende o que Deus tem para nós, a gente se torna livre do mundo e começa a viver uma vida de santidade. Nesse momento eu vou fazer uma oração. Todos vocês estão convidados a orarem junto comigo, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós está ouvindo a nossa voz. O Espírito Santo que está aqui, Ele está ouvindo aquilo que tu está falando diretamente para Ele. E Ele quer ouvir sua voz. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, agradeço a Ti por esta noite, Deus. Agradeço do fundo do meu coração, Senhor. Porque, Deus, é um privilégio enorme poder estar aqui juntos com os meus irmãos, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor se agrada quando os irmãos estão unidos. Nesta noite, Senhor, estamos todos unidos no mesmo lugar, Senhor, para ser cheios do Espírito Santo. Venha, Deus, com a Tua presença, Senhor. Ministra em nosso coração aquilo que devemos mudar. Ministra em nosso coração aquilo que o Senhor desejar, Senhor. Porque sabemos, Deus, que Tu reina no céu com autoridade e poder, Senhor. Tu está no ponto mais alto de todo o universo, Senhor, olhando por nós. E Jesus está sentado à sua direita, intercedendo por todos nós. Jesus, Tu és o incomparável. E nós sabemos disso, Senhor. Nós sabemos, Deus, que contra Ti ninguém pode, porque Tu és um vencedor. E quando Tu está em nossas vidas, Senhor, nós nos tornamos um vencedor também. Ó Deus, que em nome de Jesus todos nós possamos entender, Deus, que Tu és o nosso Deus e Tu és a razão da nossa existência. Ó Deus, que em nome de Jesus coloco todas as nossas vidas diante de Ti, agradecendo por essa noite e clamando, Senhor, clamando na Tua presença, pela Tua mão poderosa nos guiando pela nossa vida. Em nome de Jesus agradeço, Senhor, e coloco tudo aos pés da Tua cruz. E queremos todos carregar o Teu fardo, porque o Teu fardo é leve. Em Teu nome eu oro e agradeço, Deus, em nome de Jesus.
Amém?